Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muita informação com credibilidade, autoridade, porque ele é feito por pessoas que realmente estão atuando no mercado digital, em inovação, e é isso que traz a certeza que a gente está trazendo informação de qualidade aqui para você melhorar o seu dia a dia, ou mesmo para você empreender, utilizar na sua área, na empresa que você está atuando, enfim. A gente quer ao máximo trazer informações sobre o que realmente está acontecendo em inovação para te incluir nesse novo cenário, que obviamente vem se expandindo e vai se expandir muito mais, seja nos hábitos de consumo, nas outras empresas já consolidadas, nos governos, é aqui que você encontra esse conteúdo. E como eu disse para vocês no episódio anterior, a gente agora vai realizar painéis de discussão sobre coisas que estão acontecendo, trazendo uma visão mais ampla do cenário de cada eixo que está sendo disruptado pelas novas tecnologias, novos hábitos, processos e cultura. E hoje a gente vai falar sobre o cenário de fintechs. Muita coisa vem acontecendo com essas novas ferramentas digitais de pagamentos, de transações de moedas, enfim. Muita coisa que eu acho que a gente pode passar um overview aqui para vocês, muito interessante, porque realmente são pessoas que estão representando aqui toda uma trajetória que, embora seja recente, muita coisa aconteceu e que vem melhorando a competitividade aqui no Brasil, e também representantes de soluções que são o futuro, são as tendências, é o que já está acontecendo, que vai crescer e que vocês vão ouvir cada vez mais aí no seu dia a dia. Então fica com a gente no decorrer desse episódio, porque com certeza você vai aprender bastante. E eu não quero fazer a apresentação de vocês, vou deixar vocês, os convidados aqui, se apresentarem, porque eu acho que eles vão ser muito mais capazes de dar um histórico relevante aqui. Aí começando por você, Vanessa, aí a gente faz a roda aqui, por favor. Olá, pessoal, meu nome é Vanessa Fialdini, eu sou sócia do Fialdini Advogados, uma apaixonada pelo setor de fintechs, a gente atua há bastante tempo nesse setor e é sempre um prazer estar aqui com o Vitor falando sobre o tema. Olá a todos, primeiramente me sinto honrado de estar acompanhado de todo esse grupo de pessoas qualificadas aqui. Obrigado de novo, Vitor, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Soeiro, eu sou CEO e fundador da Monos. Nós somos uma plataforma que oferece soluções de blockchain e tokenização para o mercado em geral, tanto B2B quanto B2C. Atualmente a gente está com coisa de 50 mil usuários em 118 países e no B2B a gente vem avançando com empresas como a Ambev e outras. Também tem um histórico de participação no ecossistema de fintechs de maneira geral. Eu fundei e presidi a AB Fintechs pelos primeiros 2 anos. Hoje eu estou muito envolvido com o MID cada vez mais. E estou empolgado para a gente falar sobre o tema. Boa. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Vitor. Prazer estar aqui com todo mundo. Sou Luiz Eduardo Marques, cofundador e responsável pelas áreas de produto e marketing da Flip Saúde. A Flip é uma a gente chama de Health Fintech, né, que é uma fintech com atuação exclusiva no segmento da saúde e bem-estar. Hoje a gente abrange as soluções financeiras que vão desde o cliente, o paciente que precisa fazer aquele procedimento até a clínica, o hospital, quando precisa de um fluxo de caixa, financiar um equipamento, até antecipar recebíveis. Então a gente está de ponta a ponta aí com a missão de tornar mais fácil o acesso a essa saúde de qualidade. Boa. Bom, vocês perceberam aqui que a gente está com bons representantes, um mais relacionado a criptomoedas, outro relacionado a tendências que são essas fintechs de nicho, especializadas em um determinado setor. E a Vanessa aqui que acompanhou toda essa evolução, aliás, nos ajudou, vem ajudando o setor bastante. E eu quero começar contigo, Vanessa. Eu vou contar a minha história, e aí você faz os reparos que você achar que deva e contar um pouco sobre essas figuras jurídicas que acabaram sustentando o desenvolvimento de várias fintechs diferentes aqui no Brasil. Porque, aristotelicamente falando, fintech é um gênero que inclui um monte de monstrinho, né? Diferentemente de marketplace, que, enfim, é aquele shopping virtual que conecta
vendedores ou prestadores de serviço e consumidores, então você não tem tantas espécies diferentes ali, você vai mudar o nicho de atuação. No gênero fintech, você tem hoje várias soluções que têm umas caixinhas bem específicas, com regras bem específicas, fazendo e atuando em determinados silos. Muito embora possa se misturar em algum momento, ou seja, ser um subcredenciador, ser uma sociedade de crédito, um IF, tudo junto. Mas fato é que são coisas bem separadinhas ali que vêm evoluindo. E lá, no final de 2016, foi quando eu tive a primeira experiência no Banco Central. Porque, embora eu já vinha acompanhando as discussões no Banco Central há um bom tempo, por exemplo, o grupo de trabalho de pagamentos instantâneo, que resultou depois no Pix, ele foi iniciado há tempos atrás, né? Não foi algo dos últimos 4 anos, do último governo. Foi um grupo que veio lá de trás, evoluindo nas discussões até chegar no Pix. E eu acompanhava o Banco Central com o olhar ali também de curioso. Eu trabalhava em consultoria, então era um olhar meio que, olha, vamos ver o que está acontecendo para ver se tem alguma coisa que possa impactar algum cliente. Depois que eu fui atuar numa empresa, no marketplace, foi aí que eu falei, pô, mas Banco Central acho que vai nos regular. E no final de 2016, foi essa pergunta que a gente se fez, porque foi a primeira vez que o Banco Central, em uma circular, que a gente não participou da discussão, dava a entender que o marketplace, pelo fato de receber recurso de terceiro para depois repassar, tinha sim um caráter de fintech. E aí a gente parava para pensar e falava, pô, mas eu não sou fintech, meu core não é fintech, ele não é pagamento. Eu sou um marketplace, eu vou ser um market finplace, que nem o health fintech. Não, não era isso que a gente queria. No final foi isso que a gente se tornou. Porque a gente começou uma série de discussões lá no Banco Central. E eu lembro na época que a gente era um bando de moleque, mais do que a gente é hoje. Aí a gente tava lá, tinha o iFood, a Cabify 99, a Uber, Mercado Livre, todo mundo lá com jeans, tênis, batendo na porta do Banco Central. E do outro lado tinha 2 grandes bandeiras de terno, gravata, muito bem vestido. Aí tinha os bancos, que 3 participavam mais ativamente ali. E 2 credenciadoras, praticamente, né? E a gente entrou num fórum de discussão, assim, com uma grande novidade e, assim, foi uma confusão. Tanto é que, na época, o Valor começou a fazer umas matérias com a gente, porque era muito esquisito mesmo. Como assim? O Banco Central vai regular a empresa que está vendendo pizza? Era essa a pergunta que a galera falava. Pô, mas está vendendo pizza? O que tem a ver com a gente? Bom, a gente estava lá em 2017, no decorrer de 2017, até hoje a gente está ainda com algumas arestas sobre esse tema, mas no decorrer de 2017 a gente foi tentar definir o que era esse subcredenciador, porque a gente estava crescendo a 2, 3 dígitos ao ano e, obviamente, a gente representava um risco. Ou seja, se eu pegasse recurso de um consumidor e não repassasse para um restaurante, por exemplo, eu já poderia quebrar uma cadeia já significativa. Hoje é muito maior, né? Ou de vendedores, de varejistas e tal. A gente só não sabia naquela época se de fato a gente representava o tal do risco sistêmico, que é um mantra secular, né? Na crise do subprime nos Estados Unidos também se falou muito de risco sistêmico para cá. Sempre o grande argumento do Bacen é o tal do risco sistêmico, que aí ele utiliza para, não, você vai precisar fazer isso, porque senão o sistema vai ficar inseguro. Só que aí, de lá para cá, além dessa questão aí do sub, que deu uma
segurança para a gente atuar e surgirem várias outras ferramentas, veio sociedade de crédito, peer-to-peer lending, veio o Pix, terceira fase do Open Finance, enfim, veio uma série de outras estruturas que foram dando a segurança para atuar. E aí, da minha perspectiva, eu acho que muito mais do que colocar alguma coisa para funcionar, é essa coisa se desenvolver no tempo. E para ela se desenvolver no tempo, obviamente, isso é secular, precisa de determinadas garantias de que não vai prevalecer a lei do mais forte ou a lei, enfim, que a gente tem um caminho trilhado ali, está fazendo, ninguém vai aborrecer porque está fazendo da maneira correta para todo mundo. Eu queria que você passasse, então, Vanessa, esse overview, assim, o que foi essas figuras, cita pra gente, assim, quais são essas espécies de fintech, nem sei se dá para esgotar todas elas, mas dá uns exemplos, assim, o que é cada coisa, as principais figuras hoje. Tá. Bom, esse mercado de fintech, como a gente diz, ele já existe há bastante tempo, mesmo antes de sair o termo fintech, que é a tecnologia misturada com o financeiro. Quando a gente fala em fintech, como o Vitor falou, é uma infinidade de empresas que se encaixam nesse modelo. O mercado de fintech, ele começou muito tímido, ainda sem regulamentação, antes de 2010 e tudo. Em 2010, a gente teve uma quebra de duopólio ali das credenciadoras. Era um mercado totalmente dominado pelos bancos, né? A gente tinha os bancos muito envolvidos e naquela época uma infinidade, muito dinheiro envolvido, né? Uma concentração muito grande. E ele foi sendo adequado. O mercado de fintech, ele é vivo, eu brinco que é um setor vivo, tá? Ele não fica nem um dia como o dia anterior. O Banco Central, ele começou a enxergar esse mercado e a regular esse mercado em 2013, quando veio o marco da regulamentação, né, em 2013, e de lá para cá ele acompanha muito o mercado. É um órgão super atuante, é um órgão que não tem problemas em termos de evolução do mercado, né? Ele deixa o mercado agir para depois regulamentar, e aí ele percebe, e como o Vitor mencionou, a preocupação dele é sempre o risco sistêmico. Então, à medida que o mercado vai sendo evoluído, o Banco Central vai tentando aparar as diferenças do mercado, né? O mercado, desde 2013, foi tendo mudanças, né? Em 2016, o Vitor mencionou que ele colocou dentro da regulamentação players que ainda não estavam compreendidos dentro da regulamentação, que foi as subcredenciadoras, os marketplaces. E mesmo com toda essa mudança, né, muitas empresas foram aparecendo e tinha uma facilidade muito grande você montar uma startup dentro desse mercado, né? E aí o Banco Central veio apertando o cerco. Tá? Hoje a gente ainda tem muita empresa, tem empresas com novidades, tem empresas que trazem modelos super inovadores, mas ainda é um modelo, ainda tem muita coisa para inovar, o mercado ainda é muito livre para inovação. Desde então, a gente tem as subcredenciadoras, a gente tem, como o Vitor mencionou, em termos de produtos, a gente tem aí as credenciadoras, a gente tem os emissores de moeda eletrônica, a gente tem produtos como o Pix, a gente tem que o Pix foi um sucesso no Brasil, coisa que não foi. O sucesso foi tão grande que nem o próprio Banco Central imaginava que fosse ter esse sucesso todo. A gente está aí falando do Open Finance, as pessoas já estão abrindo a sua base de informação para ter benefícios com relação ao Open Finance. A gente acredita que o Open Finance ainda não tem a mesma maturidade do Pix, mas vai chegar nessa maturidade. Então, o que a gente percebe é que
embora seja um mercado regulado, né, que a gente está vendo cada vez mais, a gente tem muita coisa que ainda está para regular. Ao mesmo tempo, as outras agências, como o CVM, a ANS, elas também estão enxergando um pouco essa evolução do Banco Central com relação às regulamentações, e isso tem despertado uma modernização dos órgãos, né? A gente tem visto aí que muitas delas já vêm se movimentando, eram entidades que tinham tudo não podia fazer, tudo era proibido, e elas já começam a tentar ver o mercado com outros olhos e tentar ajudar a evolução do mercado. Então, isso é bastante positivo e é isso que a gente tem visto, e a gente espera que o mercado evolua ainda muito mais, e o nosso regulador também venha, como já está vindo, né, sendo exemplo do resto do mundo. E assim, Vanessa, eu acho que é importante a gente citar isso, né? O Banco Central, a CVM, por exemplo, que são estruturas que foram montadas antes da Constituição de 88. Então, se a gente fizer um paralelo com as outras agências reguladoras que vieram pela emenda constitucional número 5, que foi aquele movimento de privatizações e tudo mais, são duas estruturas muito boas, dá para afirmar isso, assim, mais acerta do que erra. Criou-se lá uma institucionalidade com gente muito preparada, que soube escutar na maioria dos casos. Não estou falando que está acertando em todos, eu estou falando maioria dos casos. Tem muita coisa ainda que a gente não concorda, poderia melhorar, mas fato é que se criou lá uma estrutura ali que tem lá segurança no Banco Central e capacidade técnica de ir estruturando o que tem que ser estruturado. O que foi muito, muito, muito positivo mesmo, né? E, paralelamente a isso, o Rodrigo, que também é um cara que ajudou muito o setor desde lá de trás, porque ele está na segunda fintech, você conta, eu posso estar perdendo alguma coisa no meio do caminho. Até ajudou a estruturar a BFintex e tudo mais. Você também acompanhou toda essa evolução, né? E aí, Rodrigo, conta aí pra gente, assim, o que você enxerga ainda de necessidade de avançar nessa agenda de garantir a segurança jurídica, segurança institucional para a evolução, considerando o seguinte, que diferentemente de outras espécies de fintechs, que concentrou-se o debate no Banco Central, por exemplo, as criptos foram para o Congresso para garantir uma lei antes, até de fato, de colocar o Banco Central ali na jogada, né? Foi um caminho diferente, pode ser que naturalmente foi um caminho que teria que ser assim, só que assim, o que a gente percebe é que agora o Banco Central também está com uma tarefa ali também de olhar as criptomoedas. O que você vê nos últimos anos, se o Banco Central acertou ou não, e qual que seriam os próximos passos, até considerando que você está num setor em franca expansão aqui no Brasil e no mundo? Perfeito. Eu quero fazer um apanhado de tudo que foi colocado por vocês dois inicialmente, que eu acho que tem bastante coisa importante do que vocês falaram. Acho que antes de mais nada, a gente está vivenciando um momento onde todas as empresas que têm uma comunidade representativa, elas estão abrangendo outras frentes, como, por exemplo, a frente financeira, né? Como, por exemplo, marketplace, que os bancos já estão se tornando marketplaces também, todos eles estão se tornando shoppings internos, né? Então a gente está vendo o Inter com esse movimento, o próprio Santander com esse movimento, o Banco do Brasil, então está todo mundo caminhando nesse sentido, então estão se tornando marketplaces também. A gente está vendo empresas emissoras de moedas digitais, como a DOTS, por exemplo, também caminhando para o setor financeiro, né? Então está todo mundo se tornando mais ou menos a mesma coisa, né? Então eu acho que a tendência é todo mundo se tornar gestor de comunidade. E boa parte deles nichada, né? Porque aquela comunidade vai se identificar de tal forma com aquela mensagem, com aquela proposta,
que ela vai ser mais fiel àquela determinada oferta do que a outra, mesmo tendo 2, 3 providers dentro do próprio aplicativo, ou dentro do próprio celular, ou coisa do tipo, né? Mas ele vai ser mais engajado, mais se identificar mais com aquela determinada marca. E isso traz um grande desafio para o regulador, né? Porque o regulador ele vai ter que cada vez mais abranger mais papéis do que o que ele abrangia até então, porque antes a separação era muito clara, né? Do que cada um fazia. Hoje, cada vez menos, né? E aí, quando a gente fala sobre o Pix, do sucesso que foi, cara, eu até me questiono, poxa, como que havia dúvida de que teria sucesso uma proposta gratuita versus uma que custa R$15 para cada DOC efetivado? Sabe? É claro que não tinha dúvida nenhuma de que seria um sucesso absurdo, né? E eu também não tenho dúvida nenhuma de que o Pix internacional também tende a ser um sucesso absurdo. E aí a gente está vendo um desafio ainda maior, que é quando a gente fala de tokenização, quando a gente fala de criptoeconomia, aquela barreira. Primeiro que a gente está vivenciando a barreira de setores sendo superada, né? E agora, quando a gente fala de tokenização e criptoeconomia, a gente vai vivenciar a barreira de fronteiras sendo superada. Então, as transações e as interações entre bancos centrais, entre comércios globais, ela vai ser transposta de uma forma muito simplista, né? E eu vou contratar uma prestação de serviço internacional a custo local, né? E isso vai se dar de lá para cá, de cá para lá. E como competir dessa forma, como reger desta forma, né? Então, a leitura que eu faço é que o regulador ele vai se tornar muito mais ágil do que ele é hoje, para ele poder ser competitivo. Caso contrário, você começa a inibir a competição local e você vai ser atacado de fora para dentro. Que é um pouco o que eu tenho vivido no mercado de cripto, por exemplo. Hoje, no mercado de cripto, o fato da gente não ter uma regulamentação muito clara para os players locais impede que eu possa fazer comunicação em larga escala via Facebook, via Google, etc., né? Porém, aqueles players que já estão regulados e já estão atuando em ambientes regulados fazem isso. Então, eles tomam o meu cliente dentro do meu país porque eu ainda não tenho uma regra, sabe? E isso vai acontecer de forma generalizada, né? Então, para que o regulador possa representar competição local em relação ao globo, ele vai ter que ser ágil. E aí a leitura que eu faço é que os passos que o Banco Central e CVM têm dado, sem dúvida, são assertivos. Eles estão atuando via sandbox de forma ágil, ao meu ver, porque assim, também não adianta ter expectativa de que o regulador vai atuar de forma tão ágil quanto o mercado. Seria incoerente, né? Até o mercado, até ficar claro um pouco do que é a proposta do mercado, o regulador agir antes disso não faz o menor sentido. Mas ele tem agido ágil e eu acho que ele vai agir de cada vez mais rapidamente. E um outro movimento que eu também percebo que teremos é começar a ver o corpo diretivo dessas instituições ser composto por pessoas que estão fazendo parte dessa mudança, sabe? Hoje a gente não vê muito. CVM é composta por um corpo diretivo de pessoas que historicamente atuaram no setor financeiro tradicional. Banco Central, a mesma coisa. Isso tende a mudar. Porque para esse cara poder acompanhar na velocidade que a coisa acontece, ele tem que falar a língua daquele ecossistema, sabe? E é difícil um cara aprender depois de ter todo um background construído em um ambiente antigo, sabe? Apesar de que eu vejo também que quem vem desse setor tradicional tem muito a agregar no novo, assim como quem vem do novo tem a agregar no antigo, sabe? Mas eu acho que vai ter essa miscigenação e isso vai ser muito bacana e muito positivo. E aí, quando a gente fala especialmente de Brasil, eu acho que a gente tem um poderio diferenciado, porque a gente tem um ecossistema muito evoluído, ecossistema financeiro local muito evoluído, que nos traz muita competição em relação ao mundo. O Pix é um exemplo muito claro disso, né? E isso vai trazer aí um diferencial competitivo que pode nos posicionar de uma forma diferenciada, sabe? É um pouco a leitura que eu tenho. Pô, você tem razão, Rodrigo. Você falou várias coisas interessantes, né? Esse movimento de todo mundo se confundir com marketplace, fintech, ou seja, um pool de serviço, eu acho que corrobora com algo que eu vivo falando. Não existe setor digital. Primeiro porque não tem um KNAI ou seja, um código tributário para falar, eu sou digital. Não. Na prática, quando você olha todos os códigos de classificação tributária, por exemplo, no Brasil, você vai ver, por exemplo, uma Health Tech, ela vai ter um código de classificação primário de saúde e vai ter uma porrada ali de secundários que são de serviços. Pode ter de SaaS, pode ter de processamento de dados, um monte de coisa. Mas, na prática, o digital é essa nova forma
de fazer a gestão dos processos, de entender esse conceito de comunidade, que está imerso em todos os outros segmentos da economia. Seja em agro, indústria, todos praticamente vão ser invadidos por esses conceitos e formas. E aí, assim, na prática, quando você coloca muitas coisas conectadas ali, é onde o trabalho, por exemplo, dentro das empresas, até e principalmente nas menores que estão inovando, que a atenção jurídica de participação em políticas públicas é inerente. Não é à toa que hoje as empresas tech mesmo, elas já nascem com uma área específica para políticas públicas do início, que é muito diferente do que a gente via no passado. No passado, uma indústria ou uma prestadora de serviço, ela ia construir ou falar, putz, cara, vou ter uma atenção maior do que o governo está falando, ou ir participar, quando ela já tinha estruturado todas as outras áreas core. Aí tinha lá a área de finanças, a contabilidade, marketing, depois tinha estruturado tudo. Era um ator muito grande, ele falou assim, eu vou participar das áreas de discussão. Era assim que acontecia. E aí, em pouco tempo, fala assim, bom, vai ter uma health agora que está vendendo, a tese deles é a venda de fármaco online. Meu amigo, esquece. É core. Você vai ter que estar lá na Anvisa para conversar. Então, ela já nasce investindo em estruturas. Jurídica sempre teve, mas estruturas de participação dentro desse processo de discussão que, inevitavelmente, aí eu acho que você sintetizou, nunca sintetizei dessa forma, que se a gente não trata dessas coisas assim, não digo rapidamente, porque o rápido pode ser ruim também, que aí assodadamente vai lá e toma uma decisão que pode ferrar o mercado inteiro. Mas ser ágil, o suficiente, ou criar esses fóruns de discussão, de acompanhamento, porque senão a gente vai perder competitividade, sem sombra de dúvidas, para quem tá lá fora, né? Então, ao fim e a cabo, e é o que a gente está defendendo muito agora no governo federal, é criar um grande fórum de acompanhamento dessas inovações digitais, transversal, porque está tudo muito misturado. Quando a gente vai falar com as health techs lá na Anvisa, por exemplo, a gente vê que tem um histórico ali de 20 e tantos anos com as farmácias, com os atores tradicionais, é muito difícil de romper. Não tem a miscigenação ainda, não tem nem no Banco Central. Aliás, o meu voto é que você vire o presidente do Banco Central dos próximos anos. Nossa, adoraria. Ia mudar muita coisa. Anos, o Rodrigo vai virar presidente do Banco Central. Meu humilde é fazer de forma assodada. Mas fato é, cara, que é muito doido isso, porque, alargando um pouco esse conceito que você colocou, a gente está formando a primeira geração de várias coisas no Brasil. Então, por exemplo, a primeira geração de CX, que é uma coisa nova, não é atendimento ao consumidor, não é o call center, ela está sendo formada agora. Então, as pessoas de CX das empresas hoje, dessas startups e tal, vão ser aquelas que depois de 4, 5, 10 anos vai estar numa grande empresa que precisa desse cara de CX, porque aí agora ela internalizou o conceito, não é só atender o consumidor depois que deu a bucha. A mesma forma, a gente está formando as principais lideranças hoje do que vai ser cibersegurança de fato, porque cibersegurança no Brasil não é, no Brasil e no mundo, não é como era antes, que o cara tinha os CPUs, uma sala com ar-condicionado, o cara instala antivírus e acabou. O cara tem que treinar a equipe, o cara agora a informação está em cloud, o cara tem que entender das regulações da NPD para internalizar e ver o que ele pode ou não pode fazer. Não existe esse profissional. Não existe. Quem fala que é mentira. Ele está aprendendo no decorrer desse processo. Ou seja, a primeira geração de líderes. E essa primeira geração de líderes vão ter que ocupar esses espaços decisórios também, sem sombra de dúvida, senão vai ficar capenga. E aí eu já jogo aqui para Flip, porque vocês estão com 2 ambientes extremamente regulados. Você tem saúde, de um lado, ou seja, produtos relacionados a esse segmento,
E o outro, que é o de finanças, de pagamentos, que também é muito regulado. A grande questão é a seguinte: por que cargas d'água a gente não tinha produtos financeiros para especificamente saúde? Por quê? Por que eu precisava, por exemplo, ao invés de ter um produto que, estou precisando de uma operação, eu tenho que pegar um crediário comum que vai me cobrar não sei quantos de juros, e eu não tinha um produto lá de crédito específico para aquela operação, que tem a garantia ali do profissional do hospital, do não sei o que lá. Por quê? Perfeito. Foi exatamente o que a gente se perguntou, Vitor. A gente olhou para o mercado, viu esse mercado de saúde privada fora, foi onde a gente buscou inspiração, citando China, Estados Unidos, já mercados muito mais maduros e que já ofereciam essa flexibilidade no pagamento, alternativas para esse cliente da saúde e do bem-estar, e olhou para o Brasil e falou, cara, mas aqui você consegue parcelar o seu smartphone em 30 vezes, você consegue parcelar o seu armário, comprar roupa, tudo usando o quê? O CDC, o crediário, o boleto parcelado, ou até o cartão de crédito em até 12 vezes. E a gente olhou para a saúde e falou, logo, do meu ponto de vista, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas logo o setor mais importante, que é o setor da saúde, você não consegue flexibilizar o pagamento, você não tem acesso a esse procedimento eletivo, que não é urgente ou emergencial. E aí quando a gente começou a olhar para o mercado e viu, 25% da população só tem plano de saúde, o SUS fica com 150 milhões mais, né, de pessoas para atender. Praticamente impossível, tá? Não adianta a gente falar que atende, que funciona, porque a gente sabe o quão sobrecarregado. Principalmente medicina secundária, terciária, operação e tudo mais, procedimento. Cirurgias. E aí a gente começou a analisar, entrar a fundo na necessidade real desse segmento, que eram cirurgias 80% muito simples e de baixo risco, que não eram feitas, ou seja, era a população não cuidando da saúde, e aí eu posso ir até para odonto, medicina, até para uma estética, cirurgia plástica, por conta do acesso ao capital necessário, ou a mesma capacidade ali de pagamento. Então a gente começou a estruturar isso e trazer essa comunidade que o Rodrigo comentou, que é super importante, porque encontramos barreiras no início. CFM, CRM e natural, código de ética, vão proteger o segmento, não vamos mercantilizar a medicina, e a gente super concorda com isso. Mas tem uma diferença entre mercantilizar e a outra e entre dar acesso. Eu falo, legal, mas essa senhora precisa fazer uma cirurgia de catarata, esse senhor precisa operar da vesícula. Como é que ele vai fazer isso? Eu preciso ter uma solução financeira que ajude ele a resolver o problema dele. E foi o ponto exatamente que a gente bateu. E aí começou a movimentar junto a meios de pagamento, bancos, financeiras, para criar esse produtinho e oferecer de forma fácil e rápida eu estou chamando de ponto de venda, mas é no balcão da clínica, né? E esse é um desafio que a gente está enfrentando até hoje, tá, Vitor? A gente tenta melhorar o processo, você citou CX, cara, perfeitamente, porque antes você tinha uma dificuldade muito grande em entrar nessa seara do crédito para fazer uma análise, uma aprovação e uma contratação ali em pouco tempo. Então foi algo que a gente investiu bastante para que essa pessoa pudesse ter um retorno ou mesmo conseguir contratar o valor, a cirurgia, o procedimento de tratamento ali em questão de minutos, poucos minutos. Então, cara, senso de comunidade, traz o CFM para dentro, traz os bancos e as fintechs, e a gente traz também o conceito de CX, esse cliente não vai ficar ali sentado esperando para fazer o procedimento dele, não é uma jornada tão longa, ele tem a contratação ali na hora. Então a gente foi olhando para todas as pontas e trazendo isso para o mercado brasileiro. Mas os bancos já estão aderindo a esses produtos nichados para a saúde? Vou citar o Banco Votorantim, que é o que está à frente aí dessa iniciativa, tá? Um grande parceiro nosso. Eles têm um produto próprio lá, que é o CDC da saúde, mas que ainda não está customizado, porque é um segmento novo. Então, nós estamos, como é que eu posso dizer? Auxiliando na composição. Capitaneando essa iniciativa do crédito, por exemplo, à saúde, no caso do Banco Votorantim. Porque, diferente dos outros segmentos, a saúde, como você falou, é ultra regulada, mas extremamente complexa. Não é uma simples análise de risco. Eu entro num risco de
pessoas físicas, paciente, médico. CNPJs, vamos lá, clínica, hospital. Aí eu tenho a área da saúde, medicina, odontologia, dentro das áreas da saúde, as especialidades. E dentro das especialidades, os procedimentos. E aí, quando eu vou analisar toda essa cadeia, e óbvio que trazer todas essas variáveis para a mesa para fazer uma análise de risco, é onde vou conseguir efetivamente customizar uma oferta para esse cliente final. O quanto compensa todo esse trabalho de criação desses produtos, assim? Falando de proporção de juros, assim. Cara, proporção de juros, mas é que não é só a proporção de juros. Proporção de juros também, tá? Porque aí a gente tem até comportamental, vou colocar aqui de forma muito empírica, você comprar um celular é diferente de você fazer o seu tratamento de saúde ao longo dos próximos 12 meses. Uhum. Então já tem uma diferença ali no comportamento do pagamento daquele procedimento. Você adquiriu um bem, ele está no seu bolso, você está usando, foi para casa, acabou. Para você não existe mais aquele processo. Agora, se está num tratamento de 12, 18 meses, você com certeza terá uma inadimplência menor. Então eu já melhoro aí. Outro ponto, do risco, do fator necessidade desse cliente, recebimento do médico, desembolso em forma de etapas, por exemplo. Então a gente vai tentar customizar em todos os sentidos, mas trazendo todas essas variáveis para a mesa. Mas sabe a primeira coisa que vem à minha mente quando vê um serviço como esse? Pô, na faixa etária que eu tô, com pouco risco de exposição à saúde, dado meu histórico, será que vale a pena eu pagar um plano de saúde se ocasionalmente é que eu vou ter alguma coisa e quando acontece eu ainda tenho alternativa para pagar de forma parcelada, sabe? Uhum. É a primeira coisa que vem à minha cabeça. Falei, poxa, não faz muito sentido eu ficar pagando plano de saúde para garantir uma exposição ao risco que pode acontecer, sabe? Perfeito. Então, para mim seria o primeiro benefício que faz sentido, sabe? Você tem uma população que também não tem acesso ao seguro-saúde, né? Para ela é muito caro o seguro-saúde. Hoje a gente vai citando odontológico e de saúde, a gente tem 50 milhões de brasileiros apenas com um dos dois, tá? Não é os dois, um dos dois a gente engloba aí 50 milhões, que é 25% da população menos. Então é aquilo que eu citei no início, 150 milhões é muita gente precisando ser atendida. E aí do outro lado a gente também tem os eletivos, os estéticos, que, salvo exceções, não tem cobertura de saúde pública, planos, convênios, nada disso. Então eu falo, como é que eu olho para o mercado chinês e americano, que junto com o brasileiro são os maiores mercados de cirurgia plástica e estética no mundo, e a China e os Estados Unidos lá à frente, eu falo, cara, o Brasil tá aqui, estava em segundo, agora está em terceiro, como é que esse pessoal tá pagando isso? Então foi onde a gente acendeu ali a luzinha, que falou, cara, não faz sentido, eu sou o terceiro do mundo, eu era o segundo em 2020, tá? 21, hoje é o terceiro. E eu falo, como é que esse pessoal tá pagando? Não tem poder de compra, não tem acesso, o limite, vocês devem saber melhor do que eu até, o limite médio ali do cartão de crédito brasileiro é menor que uma prótese mamária, por exemplo, para citar a cirurgia mais comum aí. Mas não faz sentido, como é que esse cara tá pagando, entendeu? Ou não paga, né? Vai entrar na fila do SUS. Exato. E aí corre o risco, né? É muito interessante isso. Agora, o que falta para os outros bancos aderirem? Porque o Votorantim tem um histórico mais voltado a ser um pouquinho mais descolado do mainstream, sabe? Sim. Eu acho que eles ainda tá no radar, tá, desses grandes players, isso a gente já sabe, tá todo mundo de olho no segmento da saúde, já vem falando desde até de antes da pandemia, né? Qual a bola da vez? Agora é saúde, a gente precisa investir em saúde, é um sistema que pode colapsar, né, em breve, por conta até dessa sobrecarga que o sistema público já vem sofrendo há anos, porém, ainda estão olhando ali de longe, como espectadores. A leitura que eu interajo muito com o B2B também, né, desde a minha primeira fintech. Cara, quanto maior, mais difícil ser ágil, sabe? E aí não é muito assim, por mais evoluído que seja o corporate venture daquela instituição, cara, é uma briga de priorização interna que é natural. Sabe? Por isso que eu acho que o desafio de um corporate venture é muito grande, sabe? Tem que ter um cara com muita autonomia, ele tem que poder fazer de forma separada para ele poder ter o máximo de agilidade possível e mesmo assim ele acaba entrando
em algumas áreas que tem briga de priorização, como, por exemplo, o jurídico, que acaba prestando serviço para todos, gestão de fornecedores, sabe? Então, assim, inevitavelmente eles tendem a ser Vamos lentos. colocar até o crédito. Pô, você entrar numa área de crédito de uma grande instituição é um negócio super complicado. Eles já têm aquela política, eles já têm as análises internas, já estão fazendo, performando muito bem em grandes áreas como imobiliária ou mesmo de veículos. Aí ele fala, eu vou mudar aqui, vou investir, trabalhar uma política diferenciada. Qual o tamanho, né, dessa fatia do bolo? Então, eles também estão muito confortáveis nos segmentos que atuam atualmente, né? E você sabe que, assim, nos últimos anos, vários problemas eles se repetem, mas com outra roupa. Eles só mudam de roupa. Lá atrás, a gente tinha percebido lá no MID, Movimento de Inovação Digital, né? Que na época era a Associação Brasileira Online to Offline. Que, assim, quem aderia mais rapidamente a essas novas soluções era o próprio ecossistema. Ou seja, quem aderia mais às soluções das fintechs que estavam surgindo eram os marketplaces. Quem aderia às soluções de saúde e bem-estar eram também as digitais para os seus colaboradores. Quem aderiu primeiro ao Gympass, quem aderiu primeiro à telemedicina. Assim, a gente... Ou seja, o que eu quero dizer, o ecossistema ele se retroalimenta primeiro do que chegar numa empresa até tradicional e falar, ó, meu amigo, seguinte, a gente vai trabalhar agora medicina preventiva, a gente vai conectar os hospitais, você vai pagar, os caras vão pagar bem menos aqui, seu RH vai pagar bem menos. RH, né? Porque a gente chama de people, de gente. Não, cara, imagina, não, deixa rodando aqui o Sul América, tá dando certo, cara, imagina, o quê? O cara vai fazer consulta uma vez por mês? Os caras não vão querer e tal. Então, assim, por mais que a gente fosse e estava tentando nichar lá na associação, num bloco, por exemplo, marketplace, a gente foi integrando outros caras que naturalmente foram entrando, que são diferentes, então não é uma associação de iguais, que acaba que os atores vão fechando coisa lá que, meu, nem eu sei de tudo, né? Teve uma época que a Cabify tinha fechado com a... Então, ClickBus, que veio antes da Buzzer, antes da FlixBus, e nem era a Click que é hoje. A Click que é hoje, ela se conectou com as vendas na rodoviária. Então, a Click fazia o que a Buzzer faz, basicamente, que é pegar ônibus fretado e conectar. Tinha feito uma parceria com a Cabify, porque daí o cara pegava a Cabify, já caía no busão, que já seguia adiante, aí o meio de pagamento era um só, e era uma outra fintech lá que fazia a transação de ponta a ponta, porque não tinha o sub... Ninguém tinha sub. Na real, o que a gente fazia lá atrás, em 2015, a gente recebeu uma transferência do cliente, ficava com o dinheiro 2, 3 dias, a Vanessa vai cair para trás. A gente ficava com o dinheiro 2, 3 dias, depois repassava para o estabelecimento, era uma coisa... Fazia o split. Esse modelo ainda existe, tá? A gente não pode... Esse modelo ainda é bastante recorrente e o Banco Central tem avaliado isso muito de perto, né? Para saber como é que se... E é um modelo que é difícil de... Mesmo, e ainda tem o Pix para complicar um pouco, é um modelo que... mesmo com esse tempo todo que tem sido usado, o Banco Central ainda tem essa dificuldade de não querer travar o produto, mas ao mesmo tempo de querer entender e dar uma roupagem para o produto. Pode isso, então, ainda? Você segura o dinheiro por um tempo, né? Porque você consolida todo o serviço financeiro ali e você solta para o estabelecimento final. Na época, uma galera fazia isso em 2015, a gente deixava até rendendo, ganhava o rendimento 2, 3 dias. Hoje a gente tem muita coisa, por exemplo, Buy Now, Pay Later, que usa ainda bastante desse modelo. A gente tem alguns modelos que você acaba usando essa consolidação, depois você solta esse dinheiro de uma forma que não ele recebe hoje e vai pagar daqui uma semana. Então, a gente ainda tem esse período aí com vários métodos de pagamento, né? Eu posso receber boleto, Pix, cartão de crédito, eu centralizo tudo aquilo e solto para o merchant, para o estabelecimento comercial, sei lá, a cada 15 dias.
Temos todos os modelos. Eu vou fazer uma pergunta genérica, aquela de ignorante de mesa de bar. O que não pode em pagamentos? Olha, eu diria que o que não pode é dar financiamento, empréstimo e financiamento. Isso não é para qualquer um. Tá? Empréstimo e financiamento é uma atividade privativa de instituição financeira. Então, as fintechs, não banco, né? As instituições financeiras, né? Os grandes bancos e mesmo uma SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, que é bastante usado, e isso não pode ser feito. No mais, as fintechs podem fazer praticamente tudo, né? O que é maravilhoso, porque o Banco Central tem acompanhado o mercado. Mesmo que o mercado de criptoativos, né, que teve uma lei o ano passado, que ninguém mais que o Rodrigo acompanha esse mercado, assim, é um mercado que a gente percebe que está caminhando, e a gente espera que seja o Banco Central que vai avaliar isso aí. É o que eu acho que faz mais sentido. Que faz mais sentido. Até porque a CVM é uma fatia do que isso tudo é feito. Exatamente. A partir da criptomoeda, né? Então, assim, o que a gente enxerga é que o mercado é muito aberto, muito amplo, dá para fazer praticamente tudo, né? Tem regras. Eu tenho regras que para alguns produtos eu tenho que primeiro pedir autorização do Banco Central antes de operar. Tem alguns produtos que eu já posso sair de cara prestando esse serviço, mas, de um modo geral, as fintechs podem fazer tudo. Tem algumas fintechs, como é o caso que a gente está conversando aqui, as fintechs de saúde, que elas estão sujeitas a mais de um órgão regulador. Então, elas estão sujeitas tanto ao ANS como ao Banco Central. Isso é um complicador, né? Porque acredito a ANS é um órgão muito mais difícil do que o Banco Central, até porque só agora ela estava acostumada só com grandes players, né? E agora o mercado das fintechs e das health techs, elas começam a entrar nesse mercado com bastante apetite, exatamente, e a ANS não está preparada em termos psíquicos, digamos assim, para receber esse tipo de... Assim como foi a SUSEP com relação às empresas de seguro, né, as seguradoras, mas a SUSEP tem uma vontade e um apetite muito grande a receber essa novidade, essas insurtechs. Então, a gente percebe que a vontade da SUSEP, mesmo as questões de sandbox, não sei se todo mundo sabe o que é sandbox, mas o sandbox é um ambiente que você tem algumas condições especiais que você não está totalmente obrigado às regras que são muito rígidas, que são aplicadas ao setor. Então, as empresas pedem essa autorização para atuar em ambientes mais flexíveis, né? E isso a SUSEP foi a primeira a fazer. Então, assim, a gente percebe que todos os órgãos reguladores estão caminhando, mas você percebe que o Banco Central ainda está bem mais avançado do que as demais. Assim, tudo pode, desde que tenha um advogado que saiba fazer também o rito lá de fazer o registro, tem que ter um monte de autorização que tem que pegar, obrigações, né? A gente faz muita, assim, a gente ajuda, eu acho que o papel do advogado que atua nesse segmento, como é o que a gente faz, o que a gente tem que fazer é ajudar o cliente, né, os nossos clientes, a estruturarem o produto, de modo que ele esteja adequado às regras, tanto as regras, a legislação federal, estadual, quanto as regras dos órgãos reguladores. Então, às vezes, por exemplo, com a gente acontece muito. Às vezes, nossos clientes chegam com um produto que ele quer fazer de qualquer jeito, ele fala assim, eu sei que eu quero fazer, mas eu sei que não pode. E a gente enquadra aquele produto de um modo que possa ser feito. Obviamente, alguns produtos, por exemplo, da crédito, a gente vai precisar de uma instituição financeira por trás, como é o caso que vocês estão usando. Mas o restante a gente consegue fazer de um jeito ou de outro, a gente enquadra dentro da regulamentação.
Isso é importante, sabe, Vitor? Porque é o que a gente estava conversando antes do início da live, né? É importante liberdade para poder inovar, sabe? Se a gente começa a regular demais com a roupagem de segurança, isso passa a ser ambiente protegido, sabe? E aí fica difícil penetrar. E quando fica difícil penetrar, normalmente aquele ambiente tende a se tornar um dinossauro e rapidamente vai ser engolido por um player externo, inevitavelmente, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. A gente está vendo esses movimentos. O exemplo do Nubank é um ótimo exemplo de um player que penetrou drasticamente num mercado com uma oportunidade clara e que os outros não se movimentavam porque não viam a ameaça, sabe? Então, assim, é importante ter uma liberdade de atuação. Então, por exemplo, como a Vanessa está colocando do ambiente de crédito, né? Não pode ser ofertado com moeda fiduciária. Com criptomoeda, você consegue ofertar crédito. Entende? O que isso traz? Beleza, é risco? É risco. É risco para o usuário? É risco para o usuário. Só que o usuário que se posiciona nesse ambiente, ele se torna mais familiar de aonde ele pode operar, como ele pode operar. Então, assim, no final da história, você acaba capacitando todo o ecossistema. Teve um artigo que recentemente saiu, se não me engano, foi no Valor, de uma professora inglesa questionando os alunos com, sei lá, 12, 13 anos de idade, explorando o ambiente de criptomoedas. Normalmente meme coins, aquelas moedinhas, né? O menino tinha, sei lá, R$1.500 e bombava de 2.000, 3.000% de valorização. E aí a conversa do recreio era em qual moeda que um estava e qual moeda que o outro estava. E a professora questionando isso. Só que na prática, cara, esse menino tá brincando com o dinheiro da mesada, né? E, daqui 3, 4 anos, esse cara vai se tornar um expert financeiro, inevitavelmente, dado todas as pancadas que ele tomou, sabe? Existe melhor educação financeira do que essa? Entende? E é uma educação financeira que a gente não tem nas escolas. Saca? Então, assim, o ambiente estar aberto à inovação e menos restritivo é muito importante. O que eu acho que o regulador tem que ter o papel de olhar, de acompanhar e de rapidamente criar um sandbox e começar a entender como é que ele funciona, sabe? Melhor do que impedir o avanço, do que... um exemplo de um... Eu concordo que os reguladores mais acertam do que erram, tá? Mas um exemplo, ao meu ver, de erro foi a recente resolução da antecipação de recebíveis para tokenização. A gente estava avançando ali em frentes que representavam benefícios financeiros para quem não tem acesso. Camarada investindo 50 centavos, R$10, R$15 e ganhando 2,5%, 3,5%, sabe? Ah, não pode. Não pode por quê? Entende? Porque esse tipo de impedimento é ruim para o ecossistema todo. A tokenização ela vem para beneficiar várias coisas. Por exemplo, passagem aérea. Quantas vezes você já cancelou passagem aérea e não recebeu o reembolso dela? Imagina você tokenizar e poder vender a sua passagem aérea agora, num OLX de passagem aérea, sem qualquer intermediação do player que você fez a aquisição. Consórcio, por exemplo. Consórcio não. Plano de saúde. Você cancela o plano de saúde ou muda de plano de saúde, você tem o risco de perder a carência. Sim. Se pudesse tokenizar isso sem correr o risco de perder, transferir a titularidade. Então, tem várias possibilidades, cara, que trazem acesso para o consumidor final e que o setor não cogita. Não cogita porque, sabe, não vê como sendo viável ou vê como uma ameaça. Mas tem um player pequeno que vê como interessante. Sim. E ele tinha que ter como penetrar. Não, e o seu target vê com muito valor essa solução, né? Essa é a diferença. Então a gente acaba cerceando aí essa vontade aí do usuário até em ver outras soluções, novidades, alternativas para vários problemas que a gente tem aí. E com um rótulo de segurança. É isso. Sabe? Então, assim, para mim é muito tênue o limite, entendeu? Segurança e necessidade. Porque, por exemplo, no setor que você está atuando, poxa, quantas pessoas são aquelas que não conseguem pagar o seguro de saúde? E aí o cara morre na fila do SUS, justifica. Ou mesmo qualidade de vida, né? A gente vê muitos casos lá, a odontologia até abraçou de uma forma super, até surpreendente aí, do nosso ponto de vista, tá? Talvez mais comercial, ou as pessoas têm muito mais problema, ou vão buscar, né, essa solução aí dentária muito mais do que da saúde, uma cirurgia, algo mais complexo.
Mas, pô, gente que não tinha dente, aí você fala, cara, qual a qualidade de vida desse cara? Esse cara, ele toma sopa todo dia, ele não consegue mastigar, né? E aí você vai lá e coloca um protocolo, é a senhora lá com catarata que não consegue pegar o ônibus, o transporte público, ou mesmo ler o rótulo do que ela tá comprando, sabe? Todas essas, ou aquela dor constante de uma hérnia, por exemplo, você fala, cara, são coisas tão simples que a gente consegue resolver só facilitando. Cara, pô, tá aí, tá na mão, Não, deixa. É ruim na vida do cara, né? É isso. Pô, até a autoestima do cara vai lá embaixo, o cara não tem um dente, ele não quer dar um sorriso, ou às vezes não quer nem frequentar ambiente público por isso. Perfeito, falou tudo. E tem um ponto, assim, que eu acho que é o comum, né? Tanto no ambiente de fintech como outros ambientes, que acabam, inevitavelmente, de um jeito ou do outro, abrindo esses flancos de discussão regulatória para garantir depois do desenvolvimento com essa segurança que a gente está falando, que é a demanda da tia da catarata, do cara da viagem, ou seja, do consumidor na prática, né? A gente viu isso acontecendo várias vezes. Então, por exemplo, a questão envolvendo Uber e táxi no mundo, é a questão do consumidor, propriamente dito, né? Mais até do que do motorista. Porque o motorista está vivendo fases, né? Então, antes ele amava, agora ele está já reclamando. O consumidor não, experimenta tirar o Uber ou aumentar o Uber, para você ver quantos caras vão reclamar. Mas na pandemia, quantas pessoas foram salvas por esse serviço, cara? O cara conseguiu começar a pagar a conta. E acho que o brasileiro tem uma dificuldade enorme de acesso a crédito, né? Então, quando você tem alguma solução, como uma dessas de saúde, ou como alguma dessas de seguro e tudo mais, facilita a vida dele como um todo, né? Uma forma de inclusão, não só financeira, como uma inclusão social. Então, eu acho que muitas fintechs, ela propicia isso para o consumidor que ele não tinha acesso anteriormente. Diga de passagem, o parcelamento. O parcelamento era uma coisa que quem inventou isso foi o Brasil, porque as pessoas começaram a fazer conta do valor da parcela. E como ela não tinha acesso ao crédito, a forma como ela tinha de ter acesso ao produto era exatamente fazer o parcelado, né? Então, acho que isso é muito forte. Essa função das fintechs é muito forte com relação a isso, não só da inclusão financeira do consumidor, como a inclusão social, né? A gente Você tem razão. E assim, se a gente considerar que qualquer solução digital dessa, ela tem um potencial no Brasil para dar a primeira rampagem antes de navegar o cenário internacional, e aí pensando grande mesmo, tá? As maiores empresas do Brasil nos próximos anos sendo empresas nativas digitais, com esse DNA que a gente está falando, tech e tal, a gente tem muito mercado consumidor, diferentemente de países menores. Então, essas empresas podem começar a crescer aqui e já considerar essa economia de escala local para fora, né? A gente vê tantas outras fintechs grandes gringas que vêm para cá, de países bem pequenos, que ela teve que fazer um esforço monumental para entender a legislação local, consumidor local, para daí sim ela rampar. Por isso que, às vezes, eu fico pensando que soluções como, por exemplo, sandbox regulatório, embora seja bom, teria que ter uma mudança de cultura violenta das empresas, que eu acho que elas não estão preparadas para isso. Que antes de fazer, avisa que você está fazendo para testar. O cara não vai, fala assim, não, eu vou pro sandbox, assim, tipo, prioritariamente porque eu posso me ferrar. Ele assume o risco e bora. Mas é assim que tem que ser, né, cara? Você vai avisar antes de fazer, você nem sabe se funciona. Pois é. Cara, eu acho assim, beleza, as empresas não estão preparadas culturalmente para absorver isso, elas serão engolidas. Infelizmente é o que vai acontecer. Ou você acha que os bancos se mobilizaram naturalmente para a inovação? Não foi. Não. Entendeu? Eles sentiram a pressão. Quanto tempo a gente ficou ouvindo falar que as fintechs não representavam problema nenhum? Eu tenho um episódio super interessante que há uns 8 anos atrás, a gente estava num evento, estava palestrando num evento e tinha, na ocasião, uma pessoa da Febraban. E era um evento só para pessoas do mercado. Então, na plateia só tinha gente tatuado de bermuda, de tênis, a cabelo azul, etc e tal. Chega o cara da Febraban de terno e gravata.
aquilo já me deu um pouco de arrepio, que eu falei assim, aqui não é o lugar para esse tipo de... E no final do painel que a gente estava discutindo, essa pessoa vira e fala assim, não se preocupem, a gente tem apetite para comprar vocês. Ou seja, era uma coisa que não... era uma coisa que para eles, a gente está falando de 8 anos atrás, para eles era uma coisa natural, ao ponto de falar isso num evento de fintechs. Então, que a gente... e de lá para cá, esse mercado mudou muito, né? De fato, eles continuam comprando, de fato, tem empresas maravilhosas que eles acabam adquirindo. Nem sempre eles continuam com essas empresas, muitas vezes essas empresas morrem dentro desses grandes players, mas, ao mesmo tempo, surgem modelos enormes, né, que começam a fazer concorrência com essas grandes empresas. Então, eu acho que é um ambiente transformador que a gente tem aí, e os grandes players tendo que conviver com esses a bermuda, o tênis, a tatuagem, o cabelo azul e assim por diante. Como que é, Van? Essa questão que você está colocando aí de concorrência. Quem primeiro inventou a tal da inovação aberta? Por que eu estou falando da inovação aberta? Que é aquele negócio da empresa, chama outras startups para acelerar, investir e tal. Então, o discurso ele é muito bonito. Ele fala assim, eu vou investir no ecossistema, eu vou inovar, apoiar e tal. Quem de fato iniciou esse modelo, foram as Big Techs. Elas começaram com isso. Porque elas, mais do que ninguém, sabem que para você ter uma mudança é muito rápido e você pode ter o seu concorrente nascendo agora, porque vai te engolir nos próximos 5 anos. Então não foi uma pegada filantrópica, foi lá na pegada, vamos ver tal. E aí eles vão acompanhando essas empresas. Bom, aqui no Brasil, a gente está vivendo uma onda ainda, que é também da inovação aberta para as empresas consolidadas. Vou chamar de consolidadas, porque tradicional parece que é ruim ou muito velho. As consolidadas, que estão ainda com o DNA da segunda revolução industrial, todas elas departamentalizadas, seguindo a esteira rolante, tal, elas começaram a falar, bom, vou inovar, e aí eu vou inovar partindo do seguinte pressuposto. Ao invés de trabalhar internamente, vou trabalhar externamente. Então, isola numa área, faz aí a inovação aberta aí, se tiver alguma coisa a gente coloca para dentro. O que eu vejo de índice de efetividade disso é muito baixo, porque o cara acha solução legal, aí na hora que ele tenta colocar para dentro, acontece isso que o Rodrigo já citou aqui. O departamento tal disse que não dá, o outro também que não, e bibibi, bobobó. Não, ou seja, não preparou a empresa para receber aquilo. E aí, você tem, então, o propósito que está por trás também disso da inovação aberta. Você pega um potencial concorrente, você mata ele no nascedouro. Por isso que esse debate antitrust no mundo tá muito pesado, porque sempre quando a gente falou de antitrust, a gente sempre considerava mercado relevante, não no Brasil só, no mundo, né? Mercado relevante, ou seja, quanto que aquele concorrente tem de consumidores, de impacto num determinado eixo econômico. E aí aquela fusão, aquisição, aí vai considerar exatamente um possível monopólio, um possível poder excessivo econômico num determinado segmento que impeça a concorrência. E agora não, a gente tem que trabalhar com outro cenário, onde você pode ter as pequenininhas que vão ser lá, blum, 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 você vai matando todo mundo ali no nascedouro. E ainda isso faz mais sentido tratar agora, porque o cenário de VC tá catastrófico, assim, no sentido de que o dinheiro que estava entrando mais fácil agora está entrando, assim, muito menor e com muito mais exigências. Então, o valuation das empresas diminuiu demais, então hoje elas estão valendo muito menos. É um ambiente que, se você tem dinheiro em caixa, é um bom momento para investir ou para comprar, e que você pode, nessa configuração, e matando a inovação de maneira escalar, né?
escalar, assim, você vai passando o rodo ali na situação. Eu costumo dizer que fintechs e o mercado de inovação, eles são que nem gremlin, né? Você mata um, aparece 10. Você vai matando à medida que... Então, assim, não é impossível você matar um mercado que tem sede de inovação, né? E eu acho que o que difere os dois mercados não é a comodidade. Enquanto um está ali correndo para fazer alguma coisa, exatamente com a água quase no olho, o outro está sentado em cadeira de rei. Então, é muito mais confortável, né? Então, eu acredito que por mais que você tente comprar, por mais que você tente adquirir tudo, os VCs estão sem apetite a esse mercado, você percebe as empresas crescendo de um jeito ou de outro, né? Com mais dor ou menos dor, mas você enxerga as empresas de inovação talvez crescendo numa velocidade mais baixa, né, do que poderia crescer com um dinheiro de VC, mas continuam crescendo, né? E muita gente hoje, por incrível que pareça, muitas dessas empresas de inovação não querem ser adquiridas por um grande player, né? Então, elas têm também porque elas têm essa noção de que se forem adquiridas, os caras querem levar não 100% da empresa, mas querem levar também a inteligência da empresa, que são os próprios executivos ali, os fundadores da empresa, e eles sabem que o passo seguinte é eles morrerem, né? Então, tem por mais que você tenha vontade de comprar, tem um outro também que não quer vender. Então, acho que tem um pouco essa característica do mercado, que eu acho que é maravilhoso. Quem mais se beneficia com isso tudo, no final do dia, é o consumidor, né? Que a gente começa a ter acesso a cripto, a gente começa a ter acesso à saúde, coisas que se a gente deixasse na mão dos grandes players, a gente teria aí um seguro-saúde que custa R$5.000, sei lá, assim, tem gente que, dependendo da idade, você paga uma fortuna por um seguro-saúde. Então, eu acho que essa é a pegada hoje do mercado, né? Aproveitando que a Vanessa colocou sobre cripto, né? Acho que também é importante o empreendedor ser resiliente e buscar seus caminhos, né? Então, como ela colocou, o cara vai buscar a forma de sobreviver. E a criptoeconomia, é importante citar que ela nasceu do varejo, não do atacado. Sempre foi um movimento de 1 para 1. Né? Então, por exemplo, o meu primeiro funding na Monos foi via ICO. Né? Eu fiz uma captação via plataforma na Rússia e na Coreia. Então, para você ter uma ideia, 55% dos meus usuários são asiáticos que compraram o meu token acreditando no meu produto. Quase R$2 milhões captados aí. No Brasil, eu não acessaria esse capital. Sabe? Então, assim, a própria criptoeconomia, ela vem também para disruptar um setor que até então era inatingível, que é o setor de acesso a funding. Né? Então, e várias outras formas vão sendo encontradas. A própria tokenização que você está vendo aí, ela vai acontecendo para prover essa democratização. Né? Até mesmo imobiliária. Você pega um imóvel, o cara compra o imóvel e recebe o valor do aluguel mensalmente ali com 50 centavos. Pô, uma pessoa mais humilde, que tem ali uma renda muito baixa, quando que ela teria o dinheiro dela rendendo para ela? Sabe? Então, a gente vai vendo aí alguns caminhos aí da busca pela saúde financeira que antes eram inacessíveis, sejam para pessoas, sejam para empresas. É isso mesmo. Aliás, assim, fazendo o papel de bagunçar de novo a conversa aqui, pô, a tecnologia do blockchain realmente ela tem um potencial muito maior do que a gente está enxergando agora. Se você olhar, por exemplo, para o futuro do trabalho, e olha como que é o modelo de remuneração de minerador de Bitcoin, por exemplo, de criptomoeda, é um modelo que pode ser aplicado a outras formas de trabalho. Então, eu vou fazer a pergunta. Quem remunera o minerador de Bitcoin, Rodrigo? As próprias máquinas que ele põe para minerar ali. Ou seja, quem que é o patrão desse minerador? Não existe. Ele é totalmente descentralizado. Então, na prática, você pode ter uma rede de profissionais de serviço de maneira descentralizada, pagando o serviço de toda a cadeia entre eles mesmos.
é uma coisa bizarra. Talvez quem está ouvindo a gente não está entendendo nada, zero assistindo. Mas assim, já está acontecendo. Na prática, a gente não sabe o potencial que isso pode dar. Realmente, assim, é uma loucura, né? E aí tem um outro setor que a gente está vendo que aí já mais velho que andar para trás, que está se aproveitando das nossas tecnologias, tem a ver com o nosso papo aqui, que é a aposta esportiva, fantasy game, as bets, todas, PixBet, não sei o que bet, VitorBet, e aí por aí vai, que na prática elas estão hoje fora do Brasil. O mercado consumidor aqui brasileiro aderiu de uma tal maneira que hoje é um mercado gigantesco e que hoje se utilizam das fintechs para fazer essa transação, né? E de cripto também. De cripto também, né? Explica aí, Rodrigo, de cripto, como que está sendo isso? Porque é uma transação internacional, né? Então, eles estão utilizando o quê? Qualquer tipo de cripto para fazer essa transferência sem necessariamente vir por uma exchange, ou você faria um papel da exchange? Como é que é? A criptoeconomia ela está vindo para a infraestrutura de pagamento, né, fortemente. Inclusive nesse mercado, nesse cenário de inverno de investimento, é em infraestrutura que há o maior investimento da criptoeconomia. Então, esses players globais, quando ele quer operar globalmente, basta ele colocar um gateway de cripto ali e ele começa a transacionar globalmente sem qualquer tipo de fronteira. Né? Então, assim, o mercado de apostas e o mercado de games já está posicionado dessa forma. Inclusive, um ponto que eu coloco recorrentemente é que o ambiente de câmbio é o ambiente mais ameaçado pela criptoeconomia, porque não faz o menor sentido você ficar transacionando de forma cambial tendo cripto disponível, entendeu? Esse assunto é um assunto que a gente discute bastante, a questão do câmbio nas criptomoedas, né? Porque você tem, hoje você vai importar um container de capacete, por exemplo. Você não consegue importar esse container, porque a hora que você vai chegar aqui dentro do Brasil, você não consegue trazer isso, porque ele foi comprado sem câmbio, né? Em moeda que a gente chama de moeda fiat, que é a moeda de curso forçado do país. Então, você tem a transação demora 3 dias, e é toda aquela confusão, o dinheiro para chegar é difícil. E quando você tem uma transação de cripto, isso acontece instantaneamente, né? E você não consegue registrar isso no Banco Central. É uma coisa que a gente discute, inclusive, com o Banco Central a respeito, porque, assim, eles estão sem saber como regular isso, né? E não faz sentido você não usar esse tipo de moeda numa importação. Porque você consegue usar uma moeda numa importação de serviços, né? Porque você não vai ter que trazer nada, não vai ter que ter movimentação de mercadorias, mas numa eventual movimentação de mercadorias, você não consegue fazer com cripto, o que não faz o menor sentido. Mas, de novo, o que vai acontecer é que a pressão partirá do consumidor, entendeu? Recentemente, a Visa fez uma pesquisa aqui na América Latina, com exceção do Brasil, e mapeou-se uma utilização por parte dos pequenos empreendedores, 54% já estão posicionados em cripto. Exatamente porque eles são pequenos, são países que devem fazer negociação transfronteiriça continuamente, e eles não viam sentido de ficar utilizando câmbio para isso. E aí, cara, já está acontecendo. Então, assim, o regulador ele vai vir a reboque, inevitavelmente, não tem como. E aí, quando você vê operações, instituições financeiras se tornando marketplace, aí você começa a escalar essa possibilidade. Né? Então, o cara começa a comprar passagem com cripto, o cara começa a comprar produto com cripto, serviço com cripto. Então, imagina um cenário, uma grande plataforma de serviços integrada com pagamento de cripto. Né? Qual que é aquela plataforma brasileira que é muito grande de serviços? GetNinjas. Você integra uma GetNinjas, amanhã você está tendo transação internacional de todo tipo de serviço. Isso aí eu acho que está bem próximo, tá, de ter uma regulamentação, até porque a gente teve aí o ano passado a legislação federal. O Banco Central já discute bastante isso, né? Ele tem
a consciência de que isso precisa, de alguma forma, ser regulamentado, né? Que não faz sentido a gente usar essa transação que demora 3 dias, que não, de instantâneo não tem nada. Ainda mais quando a gente fala em PIX, não faz sentido eu ter um câmbio que demora 3 dias. Eu acho que é o que o Rodrigo falou, não tem volta, né? E o consumidor está ávido por essa transformação, sem sombra de dúvidas. Então, eu acho que, assim, não acho que é um negócio que está distante, né? Eu acho que a dificuldade hoje está em saber como fazer, né? Que vai fazer... Eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu acho que esse passo, se for dado, tende a ser um erro. Porque, assim, como que você vai acertar se você ainda não entendeu? Sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é se aproximar, começar a mensurar quem que já está fazendo, olhar como é que é aplicado para serviço, para produto. O ecossistema. Sabe? Porque, é uma seara super difícil de regular. Como é que você vai regular isso, cara? Como que funciona? Se a transação do outro lado... Né? Veja bem, olha só o desafio. Eu estou operando, eu estou vendendo um produto, tá? Ou um serviço. E eu faço uso de um gateway de cripto. Só que quando eu recebo, eu não transformo em moeda fiduciária. Quem é que vai me taxar? Porque a moeda, o criptoativo não tem jurisdição. Não tem como ser taxado. E se eu ficar continuamente... Mas e se eu continuar efetuando aquisições, utilizando cripto e não sair de cripto? Como que eu vou ser taxado? E aonde eu vou ser taxado? O problema do serviço eu acho que funciona claramente, mas o problema da mercadoria é que quando a mercadoria chega no porto, ela tem que ter os documentos de desembaraço. Isso aí que é o grande ponto. Mas, independente do que seja, quando você tem a cripto regulada, principalmente o câmbio, que eu acho que é o maior desafio, eu acho que mais gente começa a adotar. Né? Não estou dizendo que vai acertar. Aí um ponto. Vai evoluindo. Né? Exatamente, Sim. Mas eu acho que você propicia a mais pessoas a pensarem a respeito. Porque hoje a gente ainda tem uma dificuldade do público em aderir numa possibilidade como essa. Mas à medida que você tem o Banco Central ali do seu lado, você não tem dúvida que você vai fazer em cripto ao invés de esperar 3 dias para o dinheiro chegar. Sim, sem dúvida. Então, acho que é um pouco disso que eu acho que tende a acontecer. Uma pergunta aqui. É uma operação talvez muito similar com que a gente via nas contas transparentes, ou que chamavam de contas digitais, lembra? Contas gráficas, porque eu tinha lá um adquirente, um sub com todo um ecossistema embaixo do guarda-chuva dele e fazendo esse tipo de transação. Mas só era formalizada a transação quando transferida para a conta lá daquele seller, por exemplo, embaixo desse marketplace. Como é que era regulada essa questão? Vocês lembram? Porque eu fiquei aqui tentando lembrar, mas peguei e falei, cara, não, isso foi algo que também ficou ali. Você está falando da CIP, do envio da informação. De tudo. Emissor de moeda eletrônica ainda não autorizado pelo Banco Central, que não... o Banco Central agora ele está tentando... esse é um assunto bem fresco, né? O Banco Central está tentando tirar essas contas gráficas. Que são as contas gráficas, né? Ele quer conhecer a primeira ponta até a última ponta. Então, ele quer conhecer desde o pagador até o recebedor final, né? E quando a gente tem conta gráfica, a gente só enxerga até o beneficiário da conta gráfica. Eu não consigo chegar ali embaixo no usuário final. Sim. Então, o Banco Central está numa fase de regular essa questão do PIX. E o próximo passo dele é regular não só o PIX, mas também todas os outros produtos para eliminar, de fato, essa zona cinzenta, essa conta gráfica. Tá. Ainda está num desafio aí de como fazer. Então, conta gráfica, vocês estão falando do Bank as a Service. É o pool, é a conta pool. A conta é a conta que a gente chama de conta bolsão. Isso. É a conta bolsão. Então, porque é um desafio similar. Desafio tecnológico aí também. E é similar, os próprios certo? provedores de Bank as a Service não têm essa funcionalidade. Sabe? Ele teria que ser regulado para ele poder oferecer a funcionalidade de geração de uma conta. Para isso, ele teria que ser uma instituição financeira. Sabe? Então, tem uma série de desafios aí, não é algo simples. Mas você vê, esse desafio a gente já está tentando aí, a gente como país, como Banco Central, tentando já resolver há um bom tempo, né? Porque é algo que fica ali numa zona cinzenta, eu tenho lá uma conta bolsão, o marketplace recebe,
Tá na sua conta gráfica aqui, Vitor, mas se você quiser, você pode fazer negócio aqui com o Rodrigo na conta gráfica dele também. Então, é exatamente como você comentou, né? A cripto, você vai rodando contas e ele só tem a visibilidade quando ela vem para... Quando ela se torna fiduciária. É isso. Sim, mas existe a possibilidade de, operando e regulando os gateways de cripto, ele poder ter visibilidade de qual é o player que está fazendo o recebimento daquela criptomoeda, sabe? E aí faça a conversão para reais no momento da transação. Jeito tem, entende? É uma questão de se aproximar para fazer da forma correta. Porque uma vez mapeado o CPF que está recebendo aquele recurso e fazendo a conversão da transação no momento que ela é efetuada, você consegue taxar. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei. Tem jeito de fazer de uma forma competitiva, mas é importante se aproximar. Não dá para simplesmente impor uma regra. Entendi. E o que tende a acontecer, uma vez buscando a proteção de todo um setor, que é o setor de câmbio, que é um setor forte, sabe? Tende a ser algo que aí, com o discurso de segurança, de proteção do consumidor, ser mais protetivo, sabe? Legal. E aí, acontece o que a gente está falando. O próprio mercado, o próprio varejo vai se mover de uma forma diferente. E aí você começa a ver um alto número de sonegação, o nego não vai informar que está operando com o CPF. E como que ele vai informar? Ele não vai operar com um player brasileiro, vai operar com um player internacional. E aí começam a ver os problemas que impedem a competição, entendeu? Então, tá aí o desafio. Assim, na verdade, o que acontece com a inovação? Um exemplo que eu faço. Quando você começa a se aproximar e a regular de forma errônea a inovação, você começa a ter as coisas vazando para o lado. Então, é como se fosse, sabe, gelo sobre o rio, que aí você pisa e racha, as várias possibilidades de vazão acontecem ali. É mais ou menos o que eu enxergo. Então, o regulador, o entendimento que eu tenho sobre o mercado de inovação e a aproximação da regulação, primeiramente, é necessário, sabe? Isso traz segurança para todo mundo, inclusive para quem está empreendendo. É importante regular. Agora, como regular um mercado dinâmico e muito inovador? E eu acho que a forma é se aproximando, entendendo e regulando gradativamente, tentando possibilitar que o máximo de inovação prossiga, sabe? Sem ser muito impeditivo. E aí é importante que o regulador não tenha um olhar de proteção, sabe? De players... Qual foi o termo que você utilizou? Consolidados. Consolidados. Porque, cara, o player consolidado, ele vai ter que se inovar. Sim. Sabe? Eu acho que o mercado de câmbio, aí nesse caso, o mercado de câmbio a regulamentação de câmbio é uma regulamentação muito difícil, né? Diferente das outras regulamentações. Por que ela é difícil? Porque ela não envolve, por exemplo, só o Banco Central. Ela envolve a Receita Federal, ela envolve a Polícia Federal, né? Porque a gente tem um volume de fraude muito maior, você tem a possibilidade de evasão de divisas muito maior. Então, enquanto o Banco Central vai lá e regula vários assuntos, muda, se ele percebe que a regulamentação não está boa, ele vai lá e muda a regulamentação. No câmbio, a gente está falando não só do Banco Central, que já tem a preocupação do câmbio, mas também da Receita Federal, que é um órgão consolidado, a Polícia Federal, que também já é um órgão consolidado. Então, a gente tem outras entidades com outras visões. Então, eu concordo com o Rodrigo, não vai ser fácil, né, regular o mercado de criptoativos. Né? Acho que vai ser realmente um desafio você muito regular esse mercado. Mas acho que o Banco Central está tendo assim, pelas nossas conversas, eles estão quebrando cabeças. Quando eles vão chegar a um consenso, uma regulamentação factível, aí a gente tem mais dificuldade. Ainda bem, né? Ainda bem que são os órgãos responsáveis. O meu medo é pegar um legislador consolidado que chama de criptomoeda e Bitcoin, né? Ele resolve legislar sobre o assunto, aí você fala, calma. Mas aí o pool é grande de parlamentares lá, pelo menos aí a gente trabalha para ter freio e contrapeso, né? O Banco Central, às vezes, tá lá no 3, 4 cabeças. A realidade é essa, a gente sabe. Mas tá aí nosso papel, né? A gente, como grupo, né, se organizar, trazer a discussão para o nível correto, né, trazer subsídios também para eles tomarem decisão, porque eu não acredito que o regulador quer regular errado. Muito pelo contrário, ele só quer ter visibilidade do que está acontecendo, sabe? Então é nosso papel trazer clareza, trazer seriedade, né, para a discussão, porque também tem empreendedores que fazem uso
da falta de transparência para explorar. E isso é horrível. Sim. A gente viu o caso da FTX. Foi ruim para o ecossistema todo. Entendeu? A FTX estava super institucionalizada. Isso foi um atraso de quase 1 ano para o setor. Verdade. Entendeu? Então, assim, todo mundo quer que a coisa seja transparente, seja clara, para que a tomada de decisão seja correta. De novo, assim, só aí fazendo uma amarração, porque a gente estava falando no início e já finalizando que o nosso tempo está se esgotando aqui, infelizmente. Muitas coisas só mudam a roupa, mas é a mesma coisa, né? Às vezes o primeiro a desbravar é o primeiro a sofrer as primeiras porradas e ser aniquilado, né? Orkut não tá aí mais aí para contar a história. Esse caso que você citou, o Peixe Urbano era para ser o maior marketplace do Brasil, tinha a maior rede de estabelecimentos credenciados, não conseguiu, insistiu no voucher, não pivotou, enfim. Mas não pode também jogar bebê com água suja tudo fora. E o que a gente percebe como problema geral, que a gente está vivendo em todos os eixos da inovação, desse nova maneira de pensar que o digital impõe, é que existem vários gaps informacionais gigantescos. A gente falou aqui de gaps do que é CX, cyber, o gap informacional com órgão regulador, porque as coisas estão acontecendo rapidamente. A academia não vai acompanhar, teu pai e tua mãe não vão acompanhar, eu mesmo não consigo acompanhar e estou dentro do setor. Não dá, é trabalho assim, de uma vida. Então, para fazer esse encurtamento, acho que a gente vai ter que criar esses fóruns para cumprir essa fase informacional. E o que eu percebo aí dentro de fintechs é que muitas vezes eles estão dentro dos gabinetes recebendo as pessoas e não num fórum amplo, por exemplo, como tinha o fórum dos instituidores de arranjo de pagamento, que trazia mais luz até para a imprensa ir lá, ver o que está falando, para acompanhar, tinha o repórter na porta. Isso traz, enfim, tem ônus e bônus, mas na prática ajuda até outras pessoas a participarem dessa discussão e não ficar, às vezes, nos grandes atores, né? Porque mesmo em cripto pode ter um grande ator de cripto querendo aniquilar o pequeno ator de cripto. Sem dúvida. A história sempre é a mesma. Então, a gente vai ter que ter esses fóruns mais abertos para cumprir pelo menos a fase informacional antes da fase de regular, de tratar e tudo mais. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Queria abrir o espaço para vocês deixarem o recado final aí. Aí, puxa agora você, Rodrigo, Vanessa, a gente segue aqui. Legal. Cara, o meu recado é que eu enxergo que o mercado de fintechs ele tende a criar vários nichos, mas ele tende também a abranger várias frentes, inclusive cripto. Eu acho que já vai ter pouca diferença entre fintech e empresas ativas de cripto. Eu acho que a coisa toda vai consumir da mesma fonte, digamos. E o que eu sugiro para as pessoas que estão nos ouvindo é começar a experimentar esse ecossistema para tirar suas próprias conclusões, né? Normalmente a gente vê muito, lê muito, atua como espectador e aí tenta formar a conclusão a partir daí e tende a ser errada, sabe? Então comece com pouco, compra um pouquinho todo mês, que seja R$50, que é um negócio que não vai doer no seu bolso, e comece a tirar suas próprias conclusões e interagir dentro desse ecossistema. Hoje no mundo já tem mais de 24 mil criptoativos diferentes, cada um com uma proposta por existir, ou seja, uma disrupção que ele traz embarcada, sabe? Então acho que vale a pena se aproximar. Bom, antes de mais nada, queria agradecer estar aqui com vocês, discutir esse tema. Como eu falei, eu acho que o mundo de fintechs, ele é um mundo apaixonante, né? Eu acho que qualquer pessoa que convive está apaixonado. Eu vivo o mundo de fintechs 24 horas do meu dia. Meus filhos brincam que não gostam de conversar comigo, que eu só falo desse assunto. E eu acho que esse mercado nunca vai parar, né? Então, é um mercado que eu enxergo a mudança desde que começou e acredito que cada vez mais um mercado que que tem tendências a modificações e que tem, todo dia alguém tem uma nova ideia simples, né, que de repente viram grandes ideias. Então, acredito que quanto mais próximo você estiver desse mercado, mais
maior vai ser a chance de se aproveitar do mercado. Bacana, bacana. Eu queria agradecer também o convite, Vitor. Prazer conhecer você pessoalmente, o Rodrigo, a Valéria. Cara, o meu recado é basicamente para a gente tentar estimular esse ecossistema dos nichos a trabalhar em conjunto, que é o que vocês estão fazendo e muito bem com o mídia. Então, a gente vê do ponto que o Rodrigo trouxe, que a Valéria trouxe, são nichos que têm suas especificidades e precisam de todos esses players do ecossistema trabalhando juntos ali para buscar essas soluções relevantes mesmo para cada segmento. Acho que é isso aí, é deixar esse recado para o estímulo. Obrigadão, É isso Vitor. aí. Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque a gente trabalha com dados aqui, a gente utiliza esses comentários para melhorar sempre aqui. E não deixe também de assistir os outros episódios, tem muito conteúdo bacana. Eu espero que esse podcast tenha te confundido bastante, tá? E que isso seja de estímulo a você buscar mais conhecimento para mergulhar nesse ecossistema digital, tá bom? Valeu, até o próximo episódio.